Olá pessoal, meu nome é Hermínia, eu sou professora de História da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia e também sou professora formadora nessa mesma rede. Inicialmente eu gostaria de agradecer a vocês, da Universidade Federal de São João del Rei, pela oportunidade que foi dada através desse curso. Foi um curso excelente que acrescentou novas aprendizagens e com certeza aprendizagens significativas no meu currículo. Essa aula que eu vou dar, cujo tema é Mulheres Indígenas, Imagens Revisitadas, é uma aula que tem a intenção de fazer refletir sobre questões de gênero, etnia e ao mesmo tempo sobre a violência simbólica no contato entre dois povos, no caso o povo europeu e o povo indígena, e os povos indígenas que aqui se situavam. Bem, e outra coisa que eu gostaria também de iniciar essa aula colocando para vocês é a questão do que é ser indígena nesse Brasil atual, que é dado como algo assim pronto, colocado como no passado como se o índio ainda permanecesse fixado no passado. No Brasil atual nós sabemos que muitas pessoas não têm noção do que significa ser indígena, porque pensam que os índios devem continuar pescando, caçando e sendo aquele ser, segundo eles, um ser preguiçoso. São conceitos do passado que foram transmitidos até hoje para as pessoas e muitos ainda continuam pensando dessa forma. Então, logo de início, eu quero desmistificar essa ideia por conta de que as mudanças ocorreram e ocorrem até hoje dentro das culturas. Então, estamos entendendo então esse assunto como é um assunto ligado à cultura. Inclusive faz parte do tema do próprio curso, que é o curso sobre cultura e história dos povos indígenas. Então, para iniciar novamente, no caso, a gente teria que ver o que é cultura. Qual é o significado que tem cultura nos dias atuais? É algo paralisado ou é algo que tem constante dinâmica e constante interação quando as pessoas se encontram, quando as pessoas estão juntas? Bem, e isso significa, por sua vez, buscar o significado de alteridade. O que é alteridade? Por que alteridade? Vocês conhecem o que é alteridade? Então, nós deveríamos, nos dias atuais, conhecer também o significado do que é alteridade. Alteridade é um conceito que está ligado ao respeito às diferenças, na busca pelas semelhanças e diferenças. Com certeza você, nesse momento, estará imbuído de buscar o que existe de igual e diferente, respeitando essas diferenças sem impor as semelhanças. E isso vai acontecer no momento que a gente vai ver nessa aula agora, por conta de que a aula trata desse assunto. Um minuto só. Bem, buscando significados, a gente vai buscar logo de início também o significado do que era América para aquele povo que aqui chegou, o que eles encontraram aqui, o que é que eles transmitiam ao chegar lá, porque, como eu já disse anteriormente, nossa aula sendo sobre a questão da visitação a essas imagens, da mulher principalmente, é uma aula que tem a ver com o gênero como uma categoria em construção. A gente tem a América como aquela figura que estava associada aos europeus com a figura da deusa Atena, Minerva. Era um momento de perspectivas, era um momento de exploração. Então, os artistas que fazem essas gravuras, eles nem vieram aqui no Brasil, não vieram na América, não conheceram a América, mas representavam essas ideias através de gravuras, como, por exemplo, o Adrien Collaert e Martha Vos em 1600. Aí você tem a figura de uma deusa, como já coloquei, Atena,
e a figura do tatu, tipicamente, né, americano brasileiro, e os índios lá atrás. A gente tem toda uma simbologia que é feita com base em documentos, exposições orais, depoimentos orais dessas pessoas que chegavam daqui, do Brasil ou da América, na Europa, e transmitiam aos pintores e aos gravadores. Novamente, a América ela é vista pelo Philippe Galli em 1579 a 1600, que ele vive nesse período. Ela é representada agora por uma nova deusa, essa deusa da caça, que é Artemis, a Diana. Essa deusa da caça, por sua vez, já traz a figura de um homem, né? A cabeça desse homem, e como se fosse uma forma de ela se apropriar dessa cabeça desse homem por conta do canibalismo, que daqui a pouco nós iremos falar sobre isso, certo? E a figura também se assemelha a uma índia, por sinal. Nessa gravura aqui, que é de Theodore de Galli e de Van Dart, em 1589, aqui é a Europa, né, anuncia a civilização para a América, que uma América que está nesse momento já associada à história do canibalismo como algo que o europeu não consegue entender, e que no caso, nos dias atuais, nós conhecemos como antropofagia. É essa figura da América ligada aos seres violentos, agressivos e canibais. É uma verdadeira irracionalidade e uma total improdutividade econômica, segundo os europeus que reinavam aqui. Aqui era um lugar sem lei, sem rei e sem religião. Então, tudo aqui nessa terra era permitido. Tudo para esses colonizadores que chegavam aqui era algo agressivo ao seu olhar, por conta daquilo que ele trazia imbuído dentro de si como cultura de lá da Europa. Então são símbolos que são colocados aqui novamente, como a deusa Artemis, que estava nesse momento dormindo. No momento anterior ela estava carregando a cabeça, né, já de uma pessoa que foi devorado, e ele ia ser devorado. E nesse momento aqui ela está descansando, como se que fosse transmitir a ideia do ser preguiçoso, daquele que mora aqui, que não tem compromisso com nada, não tem rei, não tem lei, não tem religião, e não tem tecnologia, e também não tem um sistema econômico e nenhuma moral para poder transmitir. Nada, absolutamente nada. Novamente, a América, faço questão de trazer sempre a América nesse momento, para vocês verem. Ela aqui também representada, né, e cercada por animais monstruosos, que segundo eles habitavam aqui nessa terra. E essas gravuras monstruosas nunca eram colocadas com relação à Europa. Esses elementos monstruosos, esses seres descomunais, eram associados à América como esse local pernicioso, pecaminoso e agressivo, hostil. Aqui eu vou falar sobre, daqui a pouco a gente vai ver outras gravuras. Aí no caso a gente já vai diretamente para a questão, né, das mulheres que aqui habitavam, as mulheres indígenas, com os seus respectivos, né? E nessas novas gravuras a gente vai ver o holandês Albert Eco, que veio para o Brasil em 1637, já é uma outra situação, né? Na comitiva de Maurício de Nassau, ele já conhecia, nesse momento ele vai pintar conhecendo, e nesse momento ele tinha 27 anos e vai viver aqui no Brasil por 27 anos, ele era pintor e desenhista de tipos e costumes, paisagens. E o Teodoro de Brahe, que representou o índio sem nunca ter visto esse índio de perto, por meio de outras informações. Bem, alguém aqui conhece essa figura? No caso aqui, não, né? Não é nesse momento. Essa figura aqui é um Teodoro de Brahe, de Teodoro de Brahe. É uma índia, né? É uma amazona, né? E ela aqui já é colocada com todo o seu esplendor, essa índia amazona. Ele traz como a ideia de que
aquilo que ele representa é verdadeiro, né? E que nenhum argumento pode ser contrário por conta do argumento de autoridade, né? Que se ele faz isso é porque ele é superior. Se ele pinta dessa forma, coloca essa pessoa dessa forma, é porque ele é superior, ele pode ver da forma que ele quer. Ele não precisa comprovar o que ele está pintando, ele precisa apenas ter a certeza de que ele, sendo um ser superior, ele pode pintar essa índia, essa mulher, da forma que ele quiser. Novamente, o Theodore de Brahe vai pintar com base, né, nos depoimentos do Hans Staden, que chegou a quase ser devorado. O Hans Staden está lá no fundo. Ele presencia uma cena de antropofagia, né? E eu gostaria de colocar para vocês que existe uma diferença entre canibalismo e antropofagia, né? E no caso, o canibalismo é a devoração pela devoração, e a antropofagia, como a própria antropologia coloca, é uma devoração tendo como objetivo, no caso, ou adquirir as qualidades daquele que está sendo devorado, por conta de que ele foi dominado e foi vencido numa guerra, mas ele se transforma, ele era uma pessoa valente, ele vai conviver durante certo tempo no meio dessa aldeia, né, no meio desse povo, e vai mostrar essas qualidades, e ele cada vez mais, né, ele vai sendo alvo da devoração. Em outros casos, em outras tribos, como a gente pode presenciar no curso, a gente sabe que você devorar significa você colocar dentro do seu corpo aquele ser que você amava, perpetuar, né? Transformar aquele lugar como um cemitério carinhoso para essas pessoas que estão sendo devoradas, né? Que depois da morte. Bem, além de disseminar o imaginário da América do canibalismo como costume, né, contatos sucessivos demonstraram que os povos das recém-descobertas ilhas, né, eram monstruosos, não na forma, mas em seus hábitos. O canibalismo se tornou uma das representações mais comuns nas representações visuais escritas dos nativos americanos. Essa aqui é de Albert Eco, esse que viveu no Brasil, mostra, no caso, aí uma mulher tapuia. Ela é tapuia e ela automaticamente, como a gente pode perceber através dos estudos, né, a gente percebe que os tapuias eram aqueles mais agressivos, foram aqueles que não admitiram a dominação do europeu. Enquanto que os tupis ficaram amigáveis aos europeus, os tapuias o tempo todo brigou contra eles. E, inclusive, era alvo, né, de violências diversas por conta dessa não adaptação, enquanto que os outros, entre aspas, se adaptavam para sobreviver. É uma mulher tapuia, devorando, levando para ser devorado uma mão, uma perna, e sabemos também que justamente nessa tribo tapuia que o ato de devorar o ser era como se você colocasse esse ser dentro do seu corpo, para acariciar esse corpo. É uma forma de receber esse corpo na hora que ele está sendo devorado. Outra coisa importante que eu também percebi nos estudos foi que no Brasil as mulheres indígenas, elas eram trazidas para o imaginário do europeu, né, lá para o europeu, como aquelas mulheres que estavam à disposição. O tempo todo era uma relação libidinosa, oferecidas, certo? E é um estudo que o tempo todo se coloca nessa prática, quando o Gilberto Freire coloca que elas eram envolvidas e se deixavam envolver com esse novo ser, com essas pessoas que estavam aqui chegando, e que qualquer coisa faziam com que elas se entregassem muito facilmente para o europeu. E quando a gente sabe posteriormente que o processo não era bem esse, né? Não era de se entregar livremente, por conta da cultura que eles tinham, né, a forma deles tratar o que estava chegando de forma amigável, era essa forma deles se oferecerem, de oferecer até as suas próprias mulheres.
E aqui a gente tem uma outra gravura, no caso aqui, que mostra que quando o europeu chega, ele chega também com a questão religiosa e moral muito forte. Aquelas mulheres que viviam nuas começam a ser vestidas, já começam a ser encaradas como seres libidinosos mesmo, que estavam ali para pregar o pecado. Então a Igreja Católica começa a pede muitas vezes para que tragam vestes para essas mulheres. E aqui a gente já está vendo um caso de uma, né? No caso aqui é uma Tupinambá. É uma índia Tupinambá que, segundo os estudos, segundo os relatos, eram povos que estavam mais amigáveis ao europeu, como eu já disse anteriormente. Então, essa ideia da mulher já se adaptando à cultura portuguesa, no caso. Aqui a gente tem aqui no fundo uma fazenda de açúcar, certo? Essa mulher já vestida ao lado de uma bananeira e outros elementos que estão aqui presentes, mas mostrando de que já existe adaptação, entre aspas, dessa mulher ao que eles estavam impondo, por conta de uma ideia cristã de que elas eram pecaminosas. Ela aqui já está toda vestida, né? Aqui o Albert, ele já coloca o nome de mameluco, né? Que é o ser que já está, segundo ele, totalmente aculturada. Ela já está vestida. Ela parece mais uma europeia do que uma indígena. Aqui são mamelucos, né, no caso que ele coloca também, conduzindo índios prisioneiros. Esse aqui é de Debré, essa figura aqui. Essa imagem faz parte de uma coleção que chama Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de Debré. É a prancha número 20. O Debré, ele coloca aqui, no caso, uma figura das mulheres, né, duas mulheres carregando junto com o seu corpo, né, ozinho, para você perceber o sentido de maternidade tem para essas mulheres aqui, o quanto a família era importante para eles. E hoje a gente está vendo isso aqui, né? O que é que foi que ficou, o que é que a gente tem nos dias atuais para poder mostrar para vocês, né? No caso, o que seria essa imagem aqui? Vamos representar. O que é que vocês imaginam que seja essa imagem aqui, né? É uma imagem da atualidade, onde a gente percebe o quanto eles resistem e até onde pode ir uma mulher que, quando quer falar, né? Que é a Índia, aqui é a Índia Sônia Guajajara. Ela fala à imprensa após a presidente Dilma receber representantes dos povos indígenas no palácio. Então essa é, nos dias atuais, a realidade que eles estão enfrentando. Luta pela sua terra, e o tempo todo são suas terras que são invadidas, e a necessidade de o tempo todo ter que brigar para construir, conseguir de alguma forma manter esses elementos culturais presentes e vivos dentro dos seus meios, seja no meio urbano, ou seja no meio rural, ou seja na selva, ou seja na cidade. Então eles o tempo todo buscam isso aí. Não é por estarem em ambientes diferenciados que deixam de ser índios, deixam de ser indígenas. Eles continuam sendo indígenas, mesmo não estando vestidos de acordo com o que se tinha, né, ideia do que ele era, e nem ao mesmo tempo estar preso somente àquela cultura daquele local, mas eles vão buscar outras formas de aprendizagem, outras formas de viver, outras culturas, e isso significa a dinâmica cultural da alteridade, do respeito ao diferente, e ao mesmo tempo a resistência se manter indígena nos dias atuais. Ela que está lutando, e eu mostrei desde lá como era, né, que a mulher começou a ser vista, e nos dias atuais como essa mulher luta junto com seus comparsas, junto com seus companheiros, para poder manter e sobreviver nesse mundo capitalista. Ao adotar objetos estrangeiros, objetos e hábitos dos estrangeiros, os indígenas não abandonam a sua identidade, ao contrário, inserem
essas novidades em seus modos de vida, interpretando a partir de sua própria lógica e sistemas culturais. Isso aí que está dizendo não foi o Alviveiras de Castro. E aqui no final a gente tem a bibliografia que eu coloquei.